Olá pessoal, aqui é o Fausto, CEO e fundador da ProMarket AI. No vídeo de hoje, vamos descobrir como a análise de dados pode revelar insights, especialmente quando falamos sobre sustentabilidade e meio ambiente. Vou mostrar como usar os dados para entender o impacto ambiental da produção de alimentos. Vamos nessa! Vamos começar dando uma olhada mais aprofundada no banco de dados, que será o foco da nossa análise de hoje. Este conjunto de dados apresenta riqueza de detalhes da produção de alimentos e impacto ambiental associado. O banco de dados inclui informações sobre emissões de gases de efeito estufa, um dos principais fatores contribuintes para as mudanças climáticas. Ao analisar esses dados, podemos começar a entender como diferentes tipos de alimentos e seus métodos de produção contribuem para a emissão desses gases. Isso nos permite identificar quais práticas de produção são mais sustentáveis e quais precisam de ajustes para reduzir seu impacto ambiental. Além disso, o banco de dados aborda o uso de água e de terra na produção de alimentos. Essas são duas áreas críticas na discussão da sustentabilidade. O uso da água é especialmente importante em um mundo onde muitas regiões enfrentam a escassez de água. Entender o consumo de água na produção de alimentos pode nos ajudar a encontrar maneiras de produzir alimentos de forma mais eficiente em termos de recursos hídricos. Da mesma forma, o uso da terra está intimamente ligado à preservação de ecossistemas e biodiversidade. Ao analisar como a terra é utilizada para a produção de alimentos, podemos explorar maneiras de otimizar esse uso, reduzindo o impacto sobre habitats naturais e promovendo práticas agrícolas sustentáveis. Com 43 observações e 22 variáveis, este banco de dados oferece um panorama abrangente e detalhado. Cada variável nos fornece uma visão única de diferentes aspectos da produção de alimentos e seu impacto ambiental. Esta análise não é apenas um exercício acadêmico. Ela tem implicações reais e práticas. Ela nos permite entender melhor as implicações ambientais das nossas escolhas alimentares e como podemos contribuir para um futuro mais sustentável através de nossas decisões diárias sobre os alimentos. Agora vamos entender o código Python que desenvolvi para analisar este banco de dados. Cada função aqui tem um propósito específico e juntas elas formam a espinha dorsal da análise de dados. Primeiro, temos uma função analisar dataset. Esta função é o ponto de partida da nossa análise. Ela carrega o dataset a partir do arquivo CSV e realiza uma análise exploratória. Utilizando uma biblioteca do Python chamada Pandas, ela faz a manipulação de dados, calcula estatísticas descritivas como média, desvio padrão, valores mínimos e máximos para cada coluna. Além disso, ela transforma essas estatísticas em uma tabela HTML, tornando-as mais fáceis e acessíveis de visualizar. Em seguida, temos a função gerar visualizações. Esta função utiliza Matplotlib e Seaborn, duas bibliotecas de visualização de dados utilizadas para criar gráficos que nos ajudam a compreender melhor nossos dados. Neste caso, ela gera um gráfico de barras que destaca as emissões totais de gases de efeito estufa para diferentes produtos alimentícios. Este tipo de visualização nos permite identificar padrões e tendências que podem não ser imediatamente óbvios em uma tabela de números. E finalmente, a função gerar texto com ChatGPT utiliza a API do ChatGPT com o modelo GPT 3.5 Turbo que gera interpretações automatizadas dos dados. Esta função é particularmente inovadora, pois aplica inteligência artificial para fornecer insights em linguagem natural sobre nossas descobertas. Ela recebe um prompt detalhado, que inclui tanto a análise exploratória quanto a verificação de valores nulos, e retorna uma interpretação coesa e contextualizada dos dados, ajudando-nos a compreender o significado por trás dos números. Cada uma dessas funções desempenha um papel essencial para transformar um conjunto de dados brutos em insights compreensíveis e acionáveis. Juntas, elas demonstram o poder da análise de dados e da programação na obtenção de compreensões profundas e na facilitação de tomadas de decisões informadas. Agora vamos explorar os resultados. As tabelas geradas pelo nosso código são fundamentais para entender o banco de dados em profundidade. A primeira tabela se concentra na análise exploratória dos dados e revela estatísticas descritivas como a média, que nos ajuda a entender a tendência central dos nossos dados, o desvio padrão, que mostra a variação ou dispersão dos valores em relação à média, e os valores máximos e mínimos, que nos dão uma visão dos extremos dos nossos dados. Esses números juntos nos oferecem uma ideia clara da distribuição e da natureza dos dados que estamos analisando, permitindo-nos fazer inferências mais precisas e fundamentadas. A segunda tabela é igualmente importante. Ela destaca os valores nulos em cada variável do nosso banco de dados. A presença de valores nulos pode ser um indicativo de problemas na coleta de dados ou podem representar categorias ou situações específicas onde certas informações não são aplicáveis.
Entender onde esses valores nulos se concentram nos ajuda a avaliar a integridade e a confiabilidade do nosso conjunto de dados. Isso é essencial para qualquer análise subsequente, pois dados incompletos ou incorretos podem levar a conclusões enganosas. Agora temos outro resultado da análise, que é o gráfico de barras, mostrando a correlação entre produção de comida e emissões de gases. Este gráfico é uma parte crucial da nossa análise, pois transforma dados numéricos complexos em uma representação visual fácil de entender. O que fiz foi colocar nas emissões totais de gases de efeito estufa por diferentes produtos alimentícios. É uma visualização que nos dá insights imediatos sobre quais alimentos têm o maior impacto ambiental em termos de emissões de gases de efeito estufa. No gráfico, cada barra representa um produto alimentício diferente, com a altura da barra correspondendo à quantidade total de emissões de gases de efeito estufa. Isso nos permite fazer comparações rápidas e eficientes entre os produtos. Por exemplo, podemos ver imediatamente quais alimentos têm as maiores emissões e quais são relativamente mais baixas. Alimentos com altas emissões de gases podem indicar processos de produção que são mais intensivos em termos de recursos, enquanto aqueles com emissões mais baixas podem ser considerados opções mais sustentáveis. Por fim, temos a interpretação gerada pela IA. Esta parte é relevante pois usa a inteligência artificial para analisar e interpretar os dados. A IA fornece uma visão abrangente, destacando pontos como as médias de emissões de gases de efeito estufa e o uso da água. A IA não apenas nos apresenta os números brutos, mas também os contextualiza dentro do cenário mais amplo da sustentabilidade e do impacto ambiental. Isso nos permite não só entender os dados, mas também apreciar sua relevância no mundo real, abrindo caminho para discussões mais profundas sobre práticas sustentáveis e responsabilidade ambiental na produção de alimentos. E isso conclui nossa análise de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e me siga no Instagram, no @promarketai. Obrigado e até a próxima.